O que é teste de unidade, para que serve e como criar. Vou mostrar todo o processo de criação de testes no Visual Studio 2022 e olha só que legal, muito do que você aprender aqui vai poder levar para outras ferramentas também. Fazer teste de unidade significa testar um pedaço ou uma funcionalidade do teu programa. Essa unidade, né, que seria esse trecho de código, ele pode ser uma biblioteca, ele pode ser uma classe, uma função, pode ser uma funcionalidade de inclusão, de remoção, de busca. De uma forma geral, a gente está sempre tentando ver se aquele código está funcionando corretamente para um certo conjunto de entradas esperadas para o teu programa. A melhor forma da gente entender isso é através de um exemplo. E aqui eu trouxe para vocês um programa que eu fiz que é um traçador de raios. E quando eu fui construindo ele, eu fui construindo vários testes de unidade para garantir que todas as peças que eu fui montando estavam corretas e para garantir também que fazendo alguma alteração eu não ia quebrar alguma parte do código que deveria ficar funcionando. Então os testes de unidade são perfeitos para isso. Percebam que aqui, pessoal, para criar os meus testes, o que é que eu fiz? Eu criei aqui, ó, capítulo 1 e eu defini uma classe de testes que eu chamei de tuplas. E aqui dentro eu começo a definir vários testes. Ó, isso aqui é um teste, aqui é outro teste, aqui eu tenho mais um teste. E vejam que cada um desses testes são coisas pequenas, como por exemplo, aqui eu estou criando uma variável do tipo tupla, uma variável t. É um tipo específico ali do meu código. E aqui embaixo eu estou verificando se ao criar uma tupla, o valor de cada componente dela fica igual a zero, porque é isso que deve acontecer. Então eu estou fazendo aqui ó, um assert are equal e estou verificando cada componente x, y, z e w se elas são iguais a zero. Eu mais abaixo aqui eu estou fazendo um outro teste que é a adição de tuplas. Né? Então se eu pegar aqui, ó, tuple add é o nome do meu teste e eu estou fazendo o seguinte, estou criando duas tuplas, ó. Essa tupla tem um valor 3, menos 2, 5 e 1. Essa tupla aqui tem outros valores e eu estou fazendo a adição, ó, T1 mais T2. E aqui embaixo eu estou verificando, ei, T1 mais T2, que é o resultado de add, é igual ao resultado de T, esse resultado aqui, né? Então eu já fiz os cálculos aqui e eu vi que deveria dar esse resultado. Então eu espero que isso seja verdadeiro, que T seja igual ao valor da soma de T1 com T2. Então esse teste de unidade vai fazer essa verificação para mim. Depois que você criou todos esses testes, pessoal, aqui na interface do Visual Studio você vai conseguir acessar essa abinha aqui que é o explorador de testes. E o que ele faz? Ele faz um sumário de todos os seus testes. Aqui, por exemplo, ele vai separar. Ó, você está dentro do espaço de nome capítulo 1, ó, que foi o que eu coloquei aqui em cima ó, como nome do meu espaço de nomes. Eu estou dentro da classe de testes que é chamada de tupla. Ó. Então, aqui dentro de tupla, dá para perceber aqui ó, que eu tenho 15 testes aqui dentro de tupla. Tá? Então, assim, a gente consegue né, fazer um sumário dos nossos testes e rodar todos eles de uma vez. Se eu clicar aqui nesse botão, ele vai executar todos os testes e aqui, no caso, todos eles estão passando. Isso é teste de unidade. Para fazer testes, a primeira coisa que você precisa decidir é qual framework usar. No Visual Studio com C++ existem 4 opções. Uma delas é o framework da própria Microsoft, que é chamado de CPP Unit Test. Existe o da Google, que é o Google Test. Existe o da biblioteca Boost, que é o Boost Test. E existe o CTest, que é usado em conjunto com o CMake. Mas para fazer o uso do Boost e do Google, vocês precisam instalar ele junto com a instalação do Visual Studio. Se você instalar a carga de trabalho desenvolvimento para o desktop com C++, por padrão, ele já instala esses dois adaptadores que são necessários. Todos os frameworks fazem basicamente a mesma coisa, o que muda é a anotação. Para vocês terem uma ideia, eu peguei os mesmos testes e preparei em dois frameworks diferentes. Esse daqui é o da Microsoft, esse daqui é o da Google. Então percebam que o que muda aqui é que eu tenho que fazer aqui o include de CPP e unit test. Aqui eu tenho que fazer include de gtest.h. Eu posso definir aqui um espaço de nomes, que eu estou chamando de capítulo 1 aqui também, mas o da Google ele ignora esse espaço de nomes. Aqui no da Microsoft eu defino uma classe para os meus testes, já aqui no da Google a classe já fica embutida aqui no próprio teste e depois vem o nome do teste. Aqui no da Microsoft eu tenho que dar um nome do teste aqui dentro de test method e o teste em si ele está aqui embaixo. E aí vejam que aqui eu tenho que usar
assert are equal para comparar se duas coisas são iguais, enquanto que aqui eu tenho que usar uma macro expect é que para ver a mesma coisa. Outra diferença entre os frameworks se dá aqui no explorador de testes. A organização deles fica diferente porque o do Google ele ignora o espaço de nomes. Então, todos os testes ficam aqui num espaço de nomes vazios, enquanto que o da Microsoft ele organiza aqui, ó, capítulo 1 e capítulo 2 são os espaços de nomes que eu criei e aqui dentro eu fico com os testes, né, organizados dentro desse espaço de nomes. Então, dá mais possibilidade de organização para os testes. Para que vocês possam criar testes de unidade aí nos projetos de vocês, eu vou fazer a criação e configuração de um projeto com testes no Visual Studio usando o framework da Microsoft, que é o CPP Unit Test, e criando uma solução com 3 projetos. O Calc, que vai ser uma biblioteca, App, que vai usar essa biblioteca, e os testes de unidade em si. Tudo vai começar com a criação de um novo projeto aqui no Visual Studio. Eu vou escolher primeiro o projeto do tipo vazio, vou dar Next. Vou dar um nome para esse projeto que eu vou chamar ele de Calc. Vai ser tanto o nome do meu projeto quanto da minha solução. Vou mandar criar esse projeto. Então aqui em Calc, pessoal, já vou inserir 2 arquivos aqui que eu já deixei preparado para a gente ganhar tempo. Tá? Vou aqui pegar o calc.h, o calc.cpp e eu vou colar aqui nesse meu projeto. Vou mandar adicionar nele. E aqui, ó, o que é calc.h, pessoal? É só 2 funções, soma e multiplicação, recebem 2 valores inteiros, tá? E fazem o que? O esperado. Aqui eu recebo A e B e eu retorno a soma de A mais B. Recebo A e B e eu retorno a multiplicação de A com B. Esse daqui vai ser a minha biblioteca. Então, pessoal, se eu quiser configurar isso aqui como uma biblioteca, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou aqui, ó, clicar com o botão direito do mouse, vou aqui em propriedades, e nas propriedades do meu projeto, eu vou mudar isso daqui, ó, o tipo dela de aplicação.exe, vou mudar para biblioteca estática. Vou dar um OK aqui e pronto, eu configurei minha biblioteca. Agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um outro projeto. Clicar com o botão direito aqui na minha solução, vou aqui em adicionar, novo projeto, e eu vou escolher novamente um projeto vazio. Esse vai ser a minha aplicação, tá? Então, eu vou chamar ela aqui de app. Vou aqui mandar criar. E aqui, pessoal, eu vou adicionar mais uma vez um arquivo que eu já deixei pronto aqui para ser a minha aplicação, que é o meu app.cpp. Vou colar ele aqui, mandar adicionar. E o que é a minha aplicação? Minha aplicação, veja aqui, está usando calc.h, né, que é um arquivo que está definido no outro projeto. E eu basicamente estou pedindo para digitar 2 valores, vou ler esses 2 valores para variáveis inteiras e vou chamar a função soma e a função multiplicação. Mas percebam que eu não estou conseguindo acessar, né, nem o ponto H, nem as funções que estão lá da outra biblioteca. Isso porque eu preciso ligar as duas de alguma forma, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui, ó, em referências no meu projeto app, adicionar uma referência e dizer que esse projeto depende de Calc. Ele vai usar Calc, certo? Aqui, depois que eu fizer isso, pessoal, eu ainda preciso resolver esse problema, porque eu estou incluindo calc.h, mas calc.h não está aqui no meu projeto app, né? Aqui eu só tenho o app.cpp. Como é que eu faço para achar esse calc que está numa outra pasta? Lembrem que no Visual Studio, cada projeto fica numa pasta separada. Então, como é que eu posso fazer isso? Uma das formas de fazer isso é eu editar aqui as propriedades do meu projeto app, e colocar uma localização para onde ele pode achar esse calc.h. Eu posso fazer isso aqui, ó, em VCC Directories, Include Directories, e eu posso aqui, ó, editar e dizer o seguinte: olha, esse calc.h você vai achar em /calc, ou seja, é um diretório anterior, né? É onde ele vai estar e dentro da pasta chamada calc. E agora, ó, ele consegue achar o calc.h. Por quê? O que é que eu estou fazendo, né? Eu estou saindo do diretório do app e estou entrando no diretório do calc para ele procurar o calc.h, certo? Então, isso feito, pessoal, só tem mais um detalhe que eu tenho que fazer. Eu tenho que dizer que essa aplicação aqui, esse app, é o meu ponto de partida para essa solução. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso clicar aqui e fazer assim, ó, Set as Startup Project, né? E fazendo isso, ó, percebam que agora aqui está negrito, e agora quando eu executar, ele vai compilar
tanto a biblioteca quanto o executável, e vai rodar meu programa. Digito dois valores, 5 e 7, soma é 12 e a multiplicação é 35. Então, o meu programa está funcionando. O que eu quero fazer agora? Eu quero adicionar testes de unidade. Eu quero que esses testes, né, verifiquem se está tudo funcionando aqui nessa biblioteca, para que quando eu for fazer mudanças com o tempo, né, eu não introduza nenhum erro e seja surpreendido, tá, por uma falha inesperada. Então, eu quero manter esses testes rodando em cima dessas funções soma e multiplicação. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso adicionar um teste clicando com o botão direito, adicionar novo projeto, só que agora eu não vou adicionar um projeto vazio. Então, aqui na lista de projetos, eu vou descer até eu achar os projetos que são testes de unidade. Eu tenho dois tipos de teste aqui, ó. O nativo, que é o CPP Unit Test, que é o da Microsoft, e o Google Test. Eu vou usar, pessoal, o da Microsoft, mas tudo que eu fizer aqui para o da Microsoft funciona igual para o da Google, tá? Então é o mesmo procedimento. Eu vou clicar em Next, vou dar um nome para esse projeto, eu vou chamar ele de Unit Test e vou mandar criar. Então vejam que ele vai criar, pessoal, um projeto que já tem código nele, já tem um esqueleto, certo? Ó, o esqueleto, ó, já diz aqui, ó, que ele vai incluir CPP Unit Test, Use Namespace, CPP Unit Test Framework, e ele já me dá aqui como é que é, né, a organização aqui dos testes aqui dentro. Então eu posso apenas personalizar aqui, né, e mudar esses nomes, mas eu vou fazer o seguinte, como eu já tenho um arquivo pronto aqui para acelerar, eu vou excluir esse arquivo aqui do meu projeto, tá? E vou adicionar o meu próprio, que eu já deixei prontinho aqui, que é o arquivo de testes. Vou colocar ele aqui, vou adicionar ele no projeto, tá? E aqui, ó, eu tenho os meus testes. Então vejam que logo de cara eu tenho o mesmo problema aqui, ó, o calc.h ele não está sendo encontrado, tá? Porque aqui dentro dos meus testes eu vou querer fazer uso das funções soma, função multiplicação, que estão aqui em calc, tá? Então, para fazer isso, eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui, ó, no projeto Unit Test. Vou clicar com o botão direito, vou aqui em propriedades e aqui eu vou modificar o diretório de inclusão aqui para adicionar, para ele procurar .h também nesse local aqui, que é barra, pasta chamada calc. Então agora ele vai encontrar o calc, ó, e aí ele já está encontrando a chamada para a função soma, a chamada aqui embaixo para a função multiplicação. Agora, pessoal, o que eu preciso fazer? Esse unit test também depende da biblioteca calc, então eu vou precisar também adicionar uma referência aqui, ó, para poder a ligação, tá, ser feita corretamente. Então eu vou adicionar aqui uma referência e vou dizer que esse unit test depende de calc. Vou dar OK. E aqui está tudo pronto, então, para eu executar os meus testes de unidade, para eu compilar e executar isso daqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, tem um detalhe aqui, pessoal, importante, que vejam que aqui no meus arquivos de cabeçalho e nos meus arquivos fontes, ele criou esses arquivos aqui, ó, pch e .h e .cpp. O que é isso? Isso daqui são chamados de precompiled headers, tá? Eu não vou usar isso agora. Se vocês tiverem curiosidade de saber como é que isso funciona, deixa aí nos comentários para a gente fazer um outro vídeo no futuro. Mas por enquanto eu vou excluir esses arquivos. Eles não são necessários para mim, tá? Eu vou excluir eles daqui. E também, bom, como eles estavam presentes, significa que esse projeto está configurado para usar esses precompiled headers. O que eu vou fazer? Vou remover essa configuração. Vou vir aqui em projeto, propriedades e vou vir aqui, ó, em CC++, precompiled headers, está dizendo aqui que ele vai usar, eu vou dizer que não use, ok, e agora sim, eu estou pronto para fazer a compilação desse projeto. Então, quando eu compilar, pessoal, vou aqui, ó, build solution, ele vai compilar esse projeto, e quando ele compilar, aqui no meu explorador de testes, tá, ele já vai mostrar quais são os meus testes, ó, tá aqui, meus testes de unidade, aqui do espaço de nomes testes, e tem duas categorias que eu criei aqui, multiplicação e soma. Então, em cada uma delas eu tenho 3 testes, certo? Eu tenho aqui testes que está verificando o seguinte, a soma de 0 com 0 deve ser igual a 0, então isso daqui deve ser
verdadeiro. Esse é o meu teste chamado zero, tá? É esse teste aqui. O meu teste básico está verificando o seguinte: a soma de 2 e 5 deve ser 7. A soma entre menos 2 e 5 deve ser 3. Dois testes básicos. Esse teste aqui está verificando a associatividade da soma. A soma entre 2 e 5 deve ser igual, né? Ou seja, equal, ó, equivalente à soma de 5 e 2. E eu tenho também a mesma coisa para multiplicação aqui, ó. Multiplicação de 0 com 0 é 0, multiplicação de 3 e 4 é 12, de menos 2 e 5 é menos 10, e a multiplicação de 2 e 5 deve ser equivalente à multiplicação de 5 com 2. Vamos rodar meus testes para ver se está fazendo o que eu espero. Então eu vou mandar rodar aqui, ó, e todos eles passaram. Beleza, tá tudo funcionando, maravilha. Mas vamos supor o seguinte, que um belo dia alguém chegou aqui nessa biblioteca Calc e ele fez o seguinte, ele disse, olha, o cálculo dessa multiplicação aqui pode ser feito de outra forma, pode ser feito melhor, mais rápido do que isso daqui. Vamos supor que isso fosse verdade. E aí ele foi e fez esse código aqui, ó. Esse código aqui faz o quê? Bom, ele faz um for de 0 até A, né? Porque o que é a multiplicação de A por B? Significa somar B A vezes, né? Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um for de 0 até A. Então isso aqui vai executar A vezes o quê? Essa soma, ó. Ele vai colocar em val o valor de B, a quantidade de vezes que for A, né? Então isso vai fazer A vezes B, né? Então, beleza. Ele fez esse código aqui, retornando o val aqui no final. E aí, ó, ele todo feliz foi fazer o quê? Bom, salvou, compilou o programa, né? Os primeiros testes de execução dele estavam funcionando, mas aí é o que acontece quando eu vou executar meus testes de unidade. Falhou o teste básico. Então, por que falhou o teste básico? Então, se eu der dois cliques aqui, ele vai abrir o teste básico. E aí eu já vejo aqui, ó, que o teste básico está verificando a multiplicação de 3 por 4 tem que ser 12. E ele está verificando a multiplicação de menos 2 por 5. O que acontece quando o valor de A for menos 2? Quando eu vier aqui, ó, e o valor de A for menos 2, esse for vai de 0 a menos 2. Então, isso não vai dar certo, porque ele não vai rodar nenhuma vez. Ele não vai somar B nenhuma vez aqui no meu resultado final, né? Então, ou seja, esse algoritmo aqui para calcular essa multiplicação não funciona com valores negativos, né? Então, graças ao meu teste, eu consegui descobrir isso daqui antes que isso virasse um problema. Se vocês gostaram dos testes de unidade, vocês vão adorar as ferramentas mais avançadas do Visual Studio. Não deixa também de conferir as 5 novidades dessa edição 2022. Deixa o joinha aí, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!